Saudações em Cristo a todos, um bom sábado, meus irmãos, a todos que nos escutam de forma direta, a todos que vão nos escutar futuramente, nessa ferramenta fantástica que Deus providenciou para a gente, né? Imagine você parar para pensar que nós estamos aqui em Cascavel e pessoas, né, estão nos escutando em várias partes do Brasil, né, do mundo. Isso é fantástico. A gente consegue entender por essa tecnologia que é de Deus. Não pensem que a tecnologia é do diabo. O diabo não dá nada ao ser humano. A tecnologia é de Deus. E, infelizmente, os seres humanos fazem mau uso da tecnologia, né? Isso é uma bênção. E a gente entende através da tecnologia, inclusive Paulo. Paulo, quando dizia, ainda que eu não estou presente convosco, né, mas presente em espírito. Como é que Paulo estava presente em espírito com eles na época? Através das epístolas. Quem lia a epístola, lia Paulo, né? E lendo Paulo, era como se Paulo estivesse com eles. Olha, estamos lendo Paulo. E hoje é tão fantástico que a pessoa pode ter você visualmente. Aí você consegue entender também o que é o espírito. Por exemplo, quem estiver lá do outro lado agora, ouvindo, está ouvindo o Rogério ou não? Tá vendo o Rogério ou não está? Mas não é o Rogério, porque o Rogério está aqui. Mas o Rogério também está presente em espírito com todas aquelas pessoas. Vejam como a gente entende também como Deus vai dando sabedoria, vai dando a tecnologia até para ensinar para a gente coisas que de repente você não entende, né? Hoje, Paulo ficaria fascinado em dizer, eu estou presente em vocês, vocês estão me vendo, inclusive, né? Então, a gente aprende a fazer uso da tecnologia para benefício de todos. E aí, a tecnologia atinge, né, o propósito de Deus. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, aqueles que gostam de acompanhar, e é sempre bom acompanhar na Bíblia, gente, porque a Bíblia é a nossa espada, né, é a nossa arma para lutar contra o inimigo. Abram em Lucas, capítulo, tá? Qual é o capítulo? Capítulo 3, é isso? 13, 24, tá? E ela vai ler para a gente, tá? Assim que vocês encontrarem, ela vai ler para a gente. A Bíblia diz que das crianças retiraste o perfeito louvor. Eu acredito que até, né, na palavra, quando lida, a gente pode aprender. Lucas 13, 24, né? Bom, vamos esperar um pouquinho. Ok? Pode ler? Venha. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muito procurarão entrar e não poderão. Obrigado. Quando você lê esse texto, né? Peraí, Jesus está dizendo, porfiai por entrar pela porta estreita. Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão, algumas versões vocês vão ver que diz muitos quererão, muitos tentarão, né, entrar e não puderam. Veja bem, muitos quiseram, muitos tentarão, mas não puderam. É diferente de não querer. Então, quando você lê, por exemplo, esse versículo, você já deve ter ouvido muita gente falar, olha, porfia por entrar pela porta estreita, porque é difícil. Porque a porta que vai para o céu é difícil, é estreita. Mas parem para pensar um minuto e vamos sempre tentar entender as coisas de Deus à luz da verdade presente. A luz para nós, qual é? Nós já sabemos, por exemplo, que, entre aspas, o céu é difícil, não porque Deus tornou difícil, mas porque nós tornamos difícil a nossa caminhada. Muito bem. Mas será que não tem alguma outra coisa que a gente tem que aprender ali? Parem para pensar. Jesus está falando, porfiar por entrar pela porta estreita, certo? E ao fundo está o santuário de Deus. Né? Pergunto, para entrar para o átrio, era estreita a porta ou era larga? Era muito larga. Por quê? Entrava-se, inclusive, com o cabrito, né, com a ovelhinha, entrava-se. Então, não era uma porta estreita.
Então, nós hoje, e acreditem, de todas as igrejas que existem, ministérios, de tudo que existem, daqueles a quem hoje verdadeiramente Deus está trabalhando, a única igreja instituída que recebeu luz sobre o santuário foi a adventista. Essa luz é única para o adventista. Não é que ele deu só para o adventista, mas é para todos que aceitam o advento de Cristo, e aceitando o advento de Cristo, entendem a validade do sábado. E aí você diria, mas o que o sábado tem a ver? O sábado tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque Deus é quem especifica aqueles que guardarem os meus sábados, sendo assim servos meus. Então, quem guarda o sábado é considerado pelo céu um servo. E se você é considerado pelo céu um servo, então você tem luz que outros não vão ter. De novo, por quê? Apocalipse, é fácil entender. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, o céu considera servo quem guarda o sábado. E quem guarda o sábado, sendo servo, recebe a luz do Apocalipse. Porque a luz do Apocalipse não é para os filhos de Deus. É para os servos. E um servo só é servo quando obedece. Isso a gente já falou várias vezes aqui, mas é bom sempre ter em mente. Então, a pergunta natural seria: Jesus, então, está mostrando para você o santuário. E ele diz assim, por fim, por entrar pela porta estreita. Por um momento, esqueçam o Rogério aqui e vamos tentar ouvir Jesus falando. Jesus está aqui falando para nós. Porfiem, esforcem-se por entrar pela porta estreita. E aí vocês olhariam para Jesus e diriam, mas senhor, peraí, a porta é larga. O que o senhor está falando? O que será que Jesus está querendo dizer para nós hoje, quando diz isso? Esforcem-se e entrem pela porta do Santíssimo, porque muitos quiseram e não puderam. Entendem? Paulo, se vocês acham que Paulo gostaria ou não de entrar na porta do Santíssimo? Paulo era um servo de Deus, ele precisava de luz para alimentar as igrejas. Ele diz, eu tenho o cuidado das igrejas. Mas ele pôde entrar na porta estreita? Pode ou não? Não pôde. A Bíblia relata, inclusive, que ele diz, conheço um homem, se dentro do corpo, fora do corpo, não sei, foi levado até onde? Até onde? Terceiro céu. E ele especifica, o paraíso. Então, aonde ele pôde ir? Ele só pôde ir até o paraíso, o terceiro céu. Por que não foi ao Santíssimo? Porque não pôde. Porém, alguém pôde. Quem foi? Alguém foi levado lá, mas em visão, não fisicamente. Quem foi? João, perfeito. João, no capítulo 4, que ele mesmo relata, ele diz, ouvi uma voz, aquela voz que eu ouvi primeiro, e me disse, sobe aqui. E vi uma porta aberta no céu. Então, João é levado ao futuro. João não entrou. João entrou pela fé, mas ele não entrou em pessoa física. Ele diz, não sei, né? Paulo diz, não sei se no corpo, fora do corpo, não sei. João mostra claramente que foi levado em visão. Então, ele foi levado para o futuro, quando uma porta seria aberta. Agora, parem para pensar, meus irmãos, por um momento no seguinte. Tentem considerar com carinho o que vou dizer para vocês nessa manhã, porque não sou eu, não é Rogério que está falando isso para vocês. É Deus através do seu Espírito. Porque o homem não sabe essas coisas. Não há mérito no homem. Tentem entender por um momento que fantástico isso. Os fariseus da época olharam o templo sendo construído. Templo de Herodes, certo? E quando eles olharam o templo sendo construído, eles disseram, quem é que vê esta casa sendo construída e viu aquela primeira, né? Essa não é nada diante dos nossos olhos? Quer ler, Rodrigo? Por favor. Não, é uma relação que você estava falando antes do Santo dos Santos, né? O Santíssimo, que ele fala, né? Lá em Hebreus, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Amém. Paulo está falando para nós, tenham ousadia. Essa versão diz intrepidez, né? A Bíblia, as versões dizem ousadia. Por quê? Porque tem que ser ousado. Você chegar e dizer assim, não, Senhor, eu estou entrando, Senhor.
Pai, eu estou entrando diante do Senhor, Pai. Não é uma coisa qualquer. Você não está entrando apenas no céu, entenda, você está entrando no céu dos céus, diante de Deus, que muitos quiseram e não puderam. É claro que Cristo está entre você e ele, mas não muda o fato de que você está na presença própria. Entende? E aí, você, por exemplo, começa a analisar, como, por exemplo, né, quando você diz entrar, porfiar e por entrar pela porta estreita, você começa a entender, por exemplo, que Deus está te fornecendo, o que Ele está te prometendo. E aí você vê, por exemplo, expressões como Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas onde está o segredo de Deus hoje? Da onde vem o segredo de Deus, Rosivaldo? Do santo? Do átrio? Do trono, né? Do trono do Santíssimo. Por isso que muitos quiseram e não puderam. Primeiro porque a porta não estava aberta. Estava fechada. E quem podia abrir aquela porta? Cristo somente. E quando ele abriu? Aí vem um ponto terrível. A igreja hoje está aos poucos, né, deserdando dessa profecia. Aqueles que não acreditarem na profecia hoje de uma porta aberta para o povo de Deus hoje, essa porta aberta, não vão ter luz para o fim dos dias. Não vão. Por quê? Porque é o mesmo que alguém chegar e dizer assim para mim, Rogério, o Rosivaldo tem lá na terra dele umas mandiocas fantásticas, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. O que eu tenho que fazer para pegar essas mandiocas? Se eu gosto de mandioca? Tem que ir lá. Tem que ir lá buscar. Ainda que o Rosivaldo entregue. Mas se eu quero, Deus não vai trazer para mim, na minha mão, de toma aqui. Por quê? Porque o Rosivaldo pode estar face a face comigo. Se eu for face a face com Deus, não me entendam mal, eu morro carbonizado. Então ele não pode me trazer. Eu tenho que ir a ele, e ainda indo a ele, eu tenho que ter Cristo, né, entre mim e ele para poder me proteger. Por quê? Porque a luz que emana do Pai é mais forte que a luz do sol. Imagina o sol começar a se aproximar de nós agora. Então, eu começo a entender algumas coisas que de outra maneira eu não entendo. Muito mais profundas. Então, Cristo está dizendo para nós hoje, esforcem-se, entrem pela porta do Santíssimo, porque é dali que vem a luz. Eu posso dizer, Rosivaldo, que um cristão segue o Cordeiro por onde quer que vá, se ele não entrar no Santíssimo? Não posso, por quê? Porque é lá que Cristo está. Está seguindo, né? Se eu estou seguindo, eu poderia nesse momento dizer, olha, eu estou com a Jane. Nós estamos todos aqui com a Jane. Agora, se eu não venho até aqui, eu estou lá na Jane. Não estou. Não adianta eu me enganar. E a maioria das pessoas, infelizmente, né, não conseguem ver isso. Vejam, nós estamos aqui com o Kleber nos visitando hoje. Acho que é a primeira vez que o Kleber vem aqui, não é? Primeira vez, né? Qualquer pessoa ali fora olharia para o Kleber e diria, o Kleber é cego. Jesus olharia para ele, se ele aceita o que está aprendendo hoje, diria, Kleber, agradeça a Deus porque você vê. Porque você, Kleber, está vendo coisas que o mundo ali fora não vê. Entende? Então, quando, por exemplo, Jesus disse, né, deixe os mortos que enterrem os mortos, a pessoa olharia e diria, peraí, senhor, o que o senhor está falando? São mortos espirituais. Da mesma maneira que a maioria, infelizmente, é cego espiritual. E o pior cego é aquele que não consegue ver as coisas de Deus. Então, no momento que você, ainda que cego hoje, consegue ver as coisas de Deus, entender que a luz, como Jesus, olha Jesus dizendo para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Milhões de pessoas cegas completamente aí fora, imaginando que vêm. E milhões de cegos que vêm e não sabem que vêm. Amém? Né? Então, esse é o grande caminho para todos nós. Bem-aventurados os olhos que veem. Então, nós temos hoje o privilégio de ver coisas que ninguém mais vai ver. Mas é até uma contradição. Quando você vai orar a Deus, normalmente se faz o que com os olhos?
Por que eu fecho os olhos se eu quero ver a Deus? Porque a melhor maneira de ver a Deus é com os olhos fechados. Porque eu tenho que vê-lo com os olhos espirituais. É curioso isso, não é? Veja que Deus é um Deus tão fantástico que mesmo numa coisa que parece uma maldição para nós, é uma bênção fantástica. É uma bênção. Você, por exemplo, hoje, em algum momento, ter alguma dificuldade. Por isso, eu fiz questão de iniciar dizendo, orar agradecendo as dificuldades. Porque as dificuldades, por vezes, são o melhor caminho que Deus traça para nós, para a gente poder andar verdadeiramente na luz. Olha outra coisa fantástica. Vamos imaginar que a Melody nunca usou uma roupa branca. Nunca. Ela não tem nenhuma roupa branca. Apenas imagine isso. Ela não tem, repito, nenhuma roupa branca, ela não usa roupa branca. Ela pode oferecer uma roupa branca para alguém? Não, de jeito nenhum. Não, eu não tenho. Não. Pensem um pouco mais agora. Cristo se vestiu quando de branco? De verdade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele não se veste de branco em 1844? E o branco não representa a justiça perfeita de Cristo? Isso quer dizer que a partir do momento que Jesus veste uma vestidura branca e ele diz, aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas, é porque agora, a partir do momento que ele colocou as vestiduras brancas, a justiça perfeita dele, como nunca brilhou sobre a terra, vai ser oferecida ao ser humano. E aí alguém diz, mas ele sempre foi perfeito. Sim, mas o que ele está oferecendo agora é algo superior a tudo que foi oferecido. Assim como é superior toda a luz que ele tem oferecido agora ao povo de Deus na terra. E alguém diria, por que não fez isso antes? Por quê? Porque simplesmente Cristo é aperfeiçoado no sofrimento também, ou não? Não é no sofrimento que nós somos também aperfeiçoados? A Bíblia mostra. Por isso, quando fala do sacrifício de Cristo, por isso Deus, o teu Deus, né, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Parem para pensar, gente. Nós somos uma geração que, se com os olhos abertos só, nós ficarmos olhando o que está ao nosso redor, nós somos uma geração maldita. Não tem geração pior que a nossa, gente. Sai aí fora. Ligue a televisão em algum momento para você ver. Não tem nada que preste. Nada. Se nós olharmos com os olhos físicos tudo que está ao nosso redor, nós somos a geração mais maldita que já pisou sobre essa terra. Mas se, com os olhos fechados, nós olharmos espiritualmente o tempo em que estamos, nós somos a geração mais bendita que já pisou nessa face da terra. Tudo depende de como você irá ver as coisas a partir de agora. Eu vou olhar para a cruz ou eu vou olhar para o pecado? Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então nós podemos perder tempo olhando e ficar apavorado com o que está acontecendo aí fora, e podemos olhar para a cruz. E se olharmos para a cruz, vamos ver pela fé alguém de braços abertos, dizendo a cada momento da nossa luta, vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu darei descanso a vocês. Você acorda cada manhã, preocupado com o futuro, preocupado com o trabalho, preocupado com isso, preocupado. Todos. Os ricos levantam preocupados se não vão ser assaltados na primeira esquina e não vão perder a vida. Não pense que eles estão prontos. A gente olha para o mundo, a gente olha para famílias, né, com foto bonitinha no Insta, vai ver o interior dessa família, vai ver. A minha filha ontem me falava, pai, eu tinha uma amiga, não vou citar nomes, obviamente, eu tinha uma amiga, para mim era um espelho, até o dia que eu conheci a família deles. Nem queiram saber o que ela me falou. Terrível, gente. Né? E às vezes a gente pensa realmente que as pessoas que não têm Cristo vivem bem. Gente, existe um fake hoje o tempo todo. É um engano o tempo todo.
A pessoa dá um sorriso bonito para o Insta, mas quando sai dali, a alma dela está completamente morta, triste, né? Não sabe para que lado vai. Então, eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos meditar um pouquinho no livro de Gálatas, que tem sido para mim um livro fantástico. E mesmo no livro de Gálatas, eu gostaria que vocês pensassem hoje como pessoas que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, para aprender coisas que outros não aprendem, para entender coisas que outros não entendem. Quando você lê Romanos, o que vem à tua mente? Vou ler o livro de Romanos, o que vem à tua mente? Hã? Tem que vir à tua mente católicos. Porque o livro de Romanos foi escrito para você poder alcançar o católico. Que a linguagem de Romanos é uma linguagem toda voltada à fé, certo? Derrubando todo o misticismo que, infelizmente, o catolicismo implantou. Aí você vai ver que ele vai condenar as estátuas, ele vai condenar, né, essa falsa adoração. Romanos, você quer atingir um católico? Romanos. Ah, mas eles não escutam. Não é isso. Deus não te mandou obrigar ninguém a te escutar. Deus simplesmente diz, vai e prega, vai lá e fala. Mas você, se falar de Gálatas para o romano, vai ter dificuldade. Gálatas é para o adventista, meu irmão. Gálatas é para quem conhece o Evangelho. Por isso, Paulo, quando abre o livro de Gálatas, ele, né, quando ele entra no cerne da questão, ele vai dizer, quem vos fascinou a fugir da verdade é a vós que em Cristo já foi apresentado como crucificado. É de gente que já conheceu, já sabe, já entendeu o princípio do Evangelho. Romanos não. Romanos é para quem está adorando falsos ídolos, que ainda não entendeu. Não sei se me faço claro. E quando você aprender Gálatas, que você estudar e aprender, você está pronto para Tiago. E Tiago para quem é? Tiago fala as 12 tribos de Israel. Aí você está pronto para aprender o que os 144 mil vão aprender. Ou você acha que Tiago está falando para as 12 tribos lá de Israel? Se for assim, nós não precisamos ler Tiago, não precisamos ler Romanos, porque é por romano, e nem precisamos ler Gálatas, é para os Gálatas, para aqueles que vieram lá da França. Gente, não é. Vamos estudar à luz da verdade presente sempre, né? Então, vamos abrir o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo, a partir do Gálatas 3, perdão, a partir do versículo 16. Vamos meditar um pouquinho nisso. Eu vou ler, tá? Normalmente eu gosto que outros leiam, mas só pedi para ela que estava mais perto da câmera, senão as pessoas não acompanham o texto, tá bom? Então, eu vou ler para ficar mais didático. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Vejam que a própria linguagem que Paulo usa é uma linguagem para quem conhece, é como se dissesse assim, né? Então, a promessa foi feita a Abraão e a sua posteridade. Ó, você que entende, que conhece, que já leu, não está dizendo, entende? É como se Deus agora, através de Paulo, usa uma linguagem para quem já tem conhecimento, que pode suportar uma coisa um pouquinho mais pesada, mais sólida. Você não vai dizer, ó, não está dizendo, não precisa, para quem não sabe, tá? É como reiterar, né? Então, aí ele diz, mas de uma só é a tua posteridade, que é Cristo. Não, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Por enquanto, até aqui, e vamos tentar raciocinar juntos um pouco. Então, ele está dizendo assim, ó, lembre-se que, num primeiro momento, ele está falando para todo judeu, certo? Falando para o judeu. Ele está falando hoje
para o adventista. Quem é o judeu moderno hoje? A quem Deus deu os oráculos da sabedoria dele no passado? Judeu. Para quem ele deu agora? Adventista. Então, vamos tentar imaginar a cabeça do judeu para entender a cabeça hoje do adventista, né, nominal. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. O que é que diziam os judeus? Nós somos filhos de Abraão. E eles acreditavam que a herança então vinha porque eram filhos de Abraão. Ora, nós somos batizados na igreja adventista. Nós somos adventistas. Nós somos batizados na igreja adventista. Por isso a promessa para nós, errado. É o mesmo erro que eles cometeram. Vamos ver. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui e tenta entender a cabeça do judeu. O judeu dizia, nós somos herdeiros porque somos filhos de Abraão. Paulo está dizendo, vocês estão completamente equivocados. A promessa foi feita à posteridade, singular. Algumas versões dizem descendência. Então, a promessa de Deus não foi feita a uma raça, foi feita a uma pessoa. A quem foi dada toda a promessa de Deus? A quem? A Cristo. Cristo. A promessa é para Cristo. Por isso diz, há uma posteridade, a quem viria de Abraão. Toda a herança se baseia em um filho único. Os filhos que são adotados não têm direito à herança. Não tem. Tá bem? Não tem. Por que eles passam a ter direito? Porque em Cristo eles são adotados na família. Então aí sim, o filho adotado passa a ter herança em Cristo. Um filho adotado, pura e simplesmente, não tem direito a essa herança. Me entende? Biblicamente falando, por favor. Então, por isso ele vai dizer para eles, veja, vocês estão falando que tem direito à herança, vocês não têm direito à herança nenhuma, porque o direito à herança quem tem é Cristo, e vocês não aceitam Cristo. Certo? Agora, será que isso cabe também para os dias de hoje? Vamos ver onde ele vai entrar. Onde está o problema. 17. Mas eu digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, Deus confirmou esse testamento com quem? Com Abraão. Não foi? Ele não fez o pacto com Abraão, dizendo, Abraão, a tua posteridade, Abraão. Né? Mas a posteridade também não era Isaac. Isaac seria filho, né? Seria aquele que geraria também uma grande nação. Mas a promessa não foi para Isaac. A promessa foi para Abraão, que teria um filho legítimo. Mas a promessa não foi para Isaac. Foi feita para, novamente, Cristo. Ok? Então, digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, testamento da herança feito para Abraão, com base em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Aqui entra todo mundo que diz, não, a lei já era. Calma, calma. Porque a pessoa, num primeiro momento, poderia dizer algo assim. Primeiro ele está atingindo o judeu, dizendo, olha, entenda uma coisa. A lei que vocês tanto acham que guardam, que tal, ela não dá direito também a promessa nenhuma. E aí entra que classe hoje? O adventista. Que ainda, por vezes, diz o quê? Não, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Assusta isso? Assusta até a nós, porque de repente a gente está achando que o sábado é que vai botar alguém no céu. Gente, por favor, o sábado é um sinal de que eu sou um cristão. Sábado é um sinal de que eu sou um cristão. E o sábado, sim, ele me abre portas como o Apocalipse. Mas ele não me salva, gente. Guardar ou não guardar o sábado não é o que te salva. Tire isso do coração de uma vez por todas. Tem muita gente que vai ser salva sem ter nunca guardado o sábado. É por isso que no caminho a Jerusalém Celestial haverão 7 dias. Por quê? Porque ninguém vai entrar lá sem ter guardado o sábado, mas ele vai ter um sábado para guardar antes de chegar lá, irmãos. Não é fantástico isso? Você entender, Deus fez uma promessa, tá bom, ele vai cumprir. Agora, é claro que você tem que entender as bênçãos que o sábado te traz.
Não foi num dia de sábado que Deus deu toda a luz do Apocalipse para João? E esse nosso Deus muda? Não muda. Ele não muda. Eu dei no dia de sábado as maiores pérolas que a minha Bíblia, que a minha palavra contém, dei para João. E vou dar para todos aqueles que adentrarem o meu santo sábado. Ele não muda, gente. Ou vocês acham que é no domingo que ele vai dar a luz para nós? O sábado é o sinal de santificação. Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Eu não dei o sábado para vocês para santificar vocês através do sábado. Não, não. Eu dei o sábado para que vocês saibam que eu santifico vocês nele. E isso também se confunde. Não, o sábado santifica. O sábado não santifica. O sábado é para que a gente saiba que Deus nos santifica através dele. E ele nos dá a luz, obviamente, através do sábado, como falamos, como a nenhum outro. Então, 18. Por quê? Prestem bem atenção. Se há herança, que herança? Qual é a herança que nós queremos? Não é o reino do céu? Não é essa grande herança? Não é a Jerusalém que nós queremos, celestial? Se há herança, vejam bem, se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Quanto custou para Abraão? Nada. Quanto custa para nós? Nada. Ele confirma para Abraão um homem para que nós pudéssemos entender que Abraão, como pai da fé, Abraão é o pai da fé? E Cristo é o quê? Se Abraão é o pai da fé, então ele tem mais fé que Cristo? Não. Ele é o autor perfeito. Qual fé é mais perfeita? A do pai da fé ou do autor da fé? Do autor, claro. Claro. Né? Imagine que o Rosivaldo é o pai do livro Pérolas, que Deus deu o privilégio do Rogério escrever. Ele é o pai do livro Pérolas, então ele entende muito do livro Pérolas. Mas será que ele vai entender mais do livro Pérolas do que o autor? Eu sei como foi feito, quando foi feito, onde foi feito, coisas que ele nem precisa saber. Ele vai saber do conteúdo. E ele pode, inclusive, me ultrapassar no conteúdo, na sabedoria. Mas saber tudo do livro, ele não vai saber. É assim com o nosso autor e consumador da fé. Ninguém chega ao nível de fé de Cristo. Embora Abraão seja o pai da fé. Então, quando eu leio isso, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Aí entra um pentecostal, entra alguém que não aceita a lei e vai dizer, ó, tá vendo? Tá vendo, Rosivaldo? Não é. É pela promessa, é pela fé. Por que você quer guardar a lei? Se você quer guardar a lei, você caiu da graça. Calma, calma. O apóstolo Paulo vai mais fundo. Lembre-se que ele está falando para gente que já conhece, gente experimentada. O que ele vai dizer agora? Ó, a pergunta seria, então, para que a lei? Não é? O que o 19 diz? Logo, para que a lei? Bom, se a lei não me salva, então para que a lei? Não é? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Como assim? Ordenada por causa das transgressões. Como é que o apóstolo Paulo explica isso? Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Quem foi que falou para Paulo que a cobiça era pecado? Foi a fé? A lei. Ah, a lei. A fé não tem o papel de dizer para você o que é pecado. É a lei que faz isso. Então eu quero saber o que é pecado. Para onde eu vou? Para a lei. E aí a pessoa diz assim, não, sábado não. Bom, mas peraí, então você não está indo para a lei para saber o que é pecado. Você não sabe o que é pecado. Quando você diz eu não guardo o sábado, é porque você não sabe o que é pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. E o sábado está na lei ou não está? Daí precisa ter fé para entender isso. Muito bem. Precisa ter fé, por quê? Porque a fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Eu olho para a lei e a lei me diz, você está condenado, meu amigo. E agora, então, senhor, o que eu vou fazer? Fé, meu irmão. Fé. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam. A lei me diz que eu sou culpado, que eu sou assassino, que eu matei o Filho de Deus, certo? A lei me diz que eu sou pecador e eu agora vou me desesperar.
Eu só não me desespero se eu agora recorrer à fé. A fé. Eu recorro à fé. Porque a fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Eu espero ser salvo, mas eu vejo que eu sou um pecador. Mas aí a fé me diz, paciência, esperança. Cristo morreu por você. A lei, vamos repetir isso para ficar bem claro. A lei é um espelho, certo? Muito bem. A lei é um espelho. O Claudemir está lá mexendo nos caminhão dele. Deu problema lá na roda, ele tirou lá a roda, o cubo, sei lá o que ele mexeu, se encheu de graxa, e aí veio um mosquito e pousou aqui nele e ele no mosquito. Como é que ele está agora? Está sujo ou não está? Mas ele nem percebe. Ele está lá trabalhando tudo pintado e nem percebeu. Chega a Fernanda e diz assim, Claudemir, você está tudo preto. Cara. E ele diz, eu não, estou nada. O que você tem que fazer, Claudemir? Mas você vai para onde para ver a sujeira? Amém. Bem-vindo à lei. A lei é o espelho que mostra a sujeira. Agora, o Claudemir vai lá, viu que está sujo, ele pega o espelho e começa a se limpar com o espelho, não é? É isso que ele faz? Sim ou não? Quando você está sujo, você pega o espelho, viu que está sujo, você se limpa com o espelho? Com o que você se limpa? Com o quê? Ah, muito bem, água. E quem é a água da vida? Cristo. Então, a lei diz, você está sujo, meu amigo. Aí você diz assim para a lei, então me limpe. Negativo, não é meu papel. Eu já te mostrei a sujeira, eu já te mostrei o que é pecado. Vai para a água da vida, vai para Cristo. E lá você vai se limpar. Ele vai te limpar. Repito, não é o papel da lei, não é o papel do espelho te limpar. O papel do espelho é mostrar para você a tua sujeira. Tá bem? E aí alguém diria, mas Paulo sempre foi judeu? Por que ele precisou da lei? Aí você vai ler ele explicando, né? Que a lei sobrepujou. Ou seja, ele olhava para a lei, ele lia só letra. Não entendia nada do que estava lá. Até o momento que ele cai do cavalo. Agora ele conseguiu ver a lei de verdade. Como é que ele viu a lei de verdade? Por exemplo, eu perguntaria agora pro Lemuel. Você já matou alguém? Ele me diz, não, eu nunca matei ninguém. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Você já teve em algum momento raiva de alguém? Por 1 minuto, 2, 3? Já? Jesus disse o que, Lemuel? Aquele que odiar no seu coração já matou. Matou. Então você já matou sim. Não é assim? Mas eu só consigo ver isso quando eu olho para a lei com os olhos espirituais, os olhos da fé. Porque senão eu não vejo. Eu olho lá, não matou, como Paulo. Olha só, Paulo lia, não matarás. E o que ele fazia? Matava cristãos. Para pensar. Até o momento que Jesus chega no problema dele. Saulo, por que você me persegue? Como assim, senhor? Eu não estou perseguindo o senhor? Alguém poderia dizer, sim, você me persegue. Você me persegue na pessoa da Graziela. Você me persegue na pessoa da Estela. Você me persegue na pessoa do Rosivaldo. Você me persegue na pessoa da Jane. Você me persegue em cada um daqueles que buscam me servir. É o que ele diria para qualquer um hoje, quando estão falando contra nós. Por quê? Aquele que mexe, né, nos filhos de Deus, nos servos de Deus, mexe na menina dos olhos dele. São os servos que constituem a igreja dele. Não é uma instituição feita de pedra. Seguimos? 19. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Peraí, mas Cristo já veio. Alguém dirá, não? Tá vendo, Rosivaldo? Até que Cristo viesse só. Pergunto, Cristo já veio receber sua herança? Está falando até que viesse a posteridade. E está falando da herança. Ele já buscou sua herança? Não. Então a lei ainda está em vigor. Da mesma forma, até que depois que ele vier, a lei implantada já em nossos corações não precisa mais estar escrita em letra de pedra, não precisa mais. Porque a lei faz o quê? Qual é o papel da lei, irmãos? Mostrar o que é pecado. Quando ele vier buscar a sua herança, ele precisa mostrar pecado para alguém, a lei? Não, porque já está definido, né? Continue santo aquele que é santo e continue impuro aquele que é impuro. Então a lei não tem mais validade daí. Ou tem?
Não. Ela não tem mais validade para mostrar o que é pecado. Ela agora vai ser obedecida naturalmente por todos os filhos e filhas de Deus, assim como os mundos criados por Deus obedecem naturalmente a sua lei hoje. Não precisa mais que a lei diga, ei, isso é pecado. Não, esse papel ela não tem mais. Mas hoje, para nós, ela ainda é necessária. Até que venha a posteridade, até que Cristo venha buscar-nos. Não é até que ele venha para instalar o reino da graça. E alguém diria, mas ele já instalou o reino da graça? Sim, mas não instalou ainda o reino da glória. E é isso que nós aguardamos. Essa é a posteridade, o reino da glória, não o reino da graça. O reino da graça nós entramos pela fé. O reino da glória nós entraremos pela glória e graça de Deus fisicamente. Hoje nós entramos nela apenas espiritualmente. Ora, 20. Foi posta nos anjos na mão de um medianeiro. Claro, quem é o medianeiro? Cristo. Amém. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Gente, e agora? Como é que você vai se livrar disso? Ele dizendo claramente, Deus é um. Cabe a Trindade aqui? Ele está mostrando claramente o problema dos Gálatas. Isso aqui é para os Gálatas. É necessário um medianeiro. Mas Deus é um, não confundam. Cristo é o medianeiro. O Pai é Deus. Nós precisamos de um mediador entre nós e um Deus santo. Ah, mas Cristo não é santo? Claro que é. Mas quando fala do Deus santo, nós estamos falando daquele que é a própria luz, aquele que habita na luz inacessível. Cristo vai até o Pai. O Pai está, emana dele tudo isso. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de vir ao mundo. Essa glória que o Pai comunica ao Filho. Os anjos constantemente vão e voltam. Por que os anjos têm que ir? Eles vão receber a luz do Pai. Eles vão receber essa luz para comunicar aos filhos aqui na terra também. Quem é o anjo? O principal que ajuda a entendermos o livro do Apocalipse? É o anjo Gabriel. Quem é que traz a luz do Apocalipse à terra? Cristo a revela, mas quem traz é o anjo. Ou não é assim? A escada que Jacó viu, ela continua ou não? Continua. A palavra de Deus sempre é soberana. E a gente precisa sempre prestar atenção. Revelação de Jesus Cristo. Quem revela? Cristo. Quem lhe deu? O Pai. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Para que é o Apocalipse? Mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou. Quem é que traz, então, a luz do Apocalipse para nós? O anjo Gabriel. Nas belíssimas palavras da senhora White, que ainda duvidam da inspiração dessa senhora, maravilhoso pensamento que o anjo mais forte em poder hoje é o anjo incumbido de trazer à terra a luz do Apocalipse. Imagine, gente. Isso não faz esse pensamento maravilhoso? Você sabe que você é assistido pelo principal anjo do céu. É que a gente não tem ideia do que é o céu. A gente não tem ideia dos milhões e milhões de anjos que assistem diante de Deus. Se a gente olhasse para aquilo, a gente ia ficar apavorado dizendo, Senhor, tudo isso. Sim, e o principal é o que ajuda vocês. Porque vocês são a classe hoje que mais necessita. E eu tenho uma coisa que eu gostaria de deixar como uma opinião. Mas eu acredito que é uma opinião forjada por aquilo que Deus ensina. Para mim, Deus diz que não faz acepção de pessoas. E nós não erramos, penso eu, em acreditar que Gabriel foi escolhido por Deus para ser o anjo principal, porque ele foi o que mais se condoeu pela dor humana, depois de Cristo e depois do Pai. Se nós chegarmos no céu um dia e perguntarmos, Pai, por que Gabriel? Porque depois de mim, de meu filho, o anjo que mais sofreu a dor humana foi o anjo Gabriel. Não é um pensamento fantástico você imaginar, você por um momento entender assim? Por quê? Porque Deus não faz acepção. Qual seria a pessoa mais indicada hoje para atender essa garota aqui?
se tivesse um probleminha? Por quê? Porque nós estamos... Ou o pai ou a mãe. Nenhum de nós mais. Porque o amor que o pai e a mãe têm pelo seu filho não é comparável. Não adianta. A gente pode até dizer, assim como com o Gabriel, assim como meus filhos. Você pode até chegar para mim e dizer, Rogério, eu amo a Débora. Tá bom, eu acredito. Ah, Rogério, eu amo o João, acredito. Mas em nenhum momento imagine que você ama o João e a Débora mais do que eu. Nenhum momento imagine que alguém ama mais o Fernando, o filho da Fernanda, do que ela. Ou o Claudemir. Cada pai, cada mãe tem um amor especial pelo seu filho. Não adianta querer dizer que é diferente, porque não é. Agora, os 144 mil, creio, vão chegar a um estado tal que eu posso olhar para a filha do Rosivaldo e em algum momento dizer, senhor, se ela tiver que morrer, tira a minha vida, então. Eu dou a minha vida no lugar delas. E pior, chegar como Moisés. Senhor, se o senhor vai fazer, por algum momento, se o Rosivaldo vai se perder, então que eu me perca. Risca o meu nome do livro da vida, mas não deixa o Rosivaldo se perder. Não deixa a Jane se perder. Não deixa a Fernanda se perder. Não deixa o Claudemir se perder. Não deixa o Kleber se perder, senhor. Que eu perca, então, o céu. Gente, para imaginar onde foi. É por isso que você entende. Qual é a única pessoa, além de Cristo, que consegue cantar o cântico dos 144 mil? Por quê? Porque ele pediu a mesma coisa. Foi o único. Isso é amor. Então você chega num ponto de amor tal que você abre mão da própria salvação, gente. Claro que isso não é possível, porque a gente sabe, né? A gente sabe que não é possível. Cada um vai morrer pelos seus próprios delitos. Mas o simples fato de você expressar isso a Deus é o ápice da humanidade. Aí você vai ver o que é um ser humano transformado pela graça verdadeira de Deus. Abrir mão do próprio céu por uma outra pessoa. Né? Isso é mais do que a gente pode imaginar hoje, penso, né? Estamos terminando, tá bom? 21. Logo, veja bem, ele está falando então que a lei, logo, a lei é contra as promessas de Deus? É outra coisa que a pessoa perguntaria. Peraí, mas então, veja bem, se eu sou salvo pela fé, se em algum momento maldito aquele, né, como vai dizer o versículo 10, ó, 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E agora? Dá a impressão que Paulo se contradiz. Não. Paulo está dizendo o seguinte, se quer se salvar pela lei, filho, vai fundo. Só que entenda uma coisa, para se salvar pela lei, você precisa cumprir ela toda, integral. 9,99, não passa. Tem que ser 10. Então, você quer se salvar pela lei? Dá para se salvar pela lei, mas tem que tirar 10. E aí a pergunta surge, peraí, então a partir de hoje eu vou tirar 10, vou estudar e vou tirar 10. Tá bom, tente. E aí, por 4.000 anos, o céu esperou que alguém cumprisse a lei. Ou não? Sim ou não? Alguém tirou 10? Se tivesse tirado 10, Cristo não precisava ter vindo. Mas Enoque foi levado ao céu, mas não tirou 10. Ninguém. Cristo tirou 10. E a única nota que o céu aceita, qual é? 10. Não, mas eu fui um bom sujeito, mas não tirou 10. Então você se desespera. Bom, agora então não tem o que fazer. Essa é a boa nova. Cristo tirou 10 não para ele tirou para você. Ele oferece o 10 dele. Você chega na porta do céu, por favor, figuradamente, daqui a pouco vão dizer que eu estou. Figuradamente, você chega na porta do céu, quer entrar. Tá bom? Tá bom? Você cumpriu a lei? Não. Então não pode entrar. Você sai chorando e fica do lado. Aí chega um assassino, o ladrão na cruz, quer entrar. Mas você roubou, matou, você foi para a cruz de tão mal que você era. Sim, mas eu quero entrar. Mas por que você quer entrar? Olha a tua vida. Não olha a minha vida. Olha para a vida de Cristo. Ele morreu no meu lugar. Olhe para a vida dele. Eu ofereço a vida de Cristo na vida do meu lugar. Tá bom, entra. Bem-aventurado és tu.
Gente, esse é o pleno evangelho. E quando você consegue entender esse evangelho, você jamais vai arrumar uma desculpa para o pecado. Jamais. Porque o grande problema de Adão, acreditem, o grande problema de Adão não foi só pecar, não. O grande problema não foi não confessar o pecado dele. Parem para pensar um pouco. Adão peca. Quando um filho nosso comete alguma coisa, o que nós esperamos deles? Que confessem para a gente. Por quê? Porque nós queremos o mal deles? Para o bem deles. Esse pecado é um peso que vai ficar no coraçãozinho deles pro resto da vida. E a gente quer que eles tirem. Então, como nós estamos, enquanto eles têm essa idade infantil, e como nós estamos como Deus para eles, nós queremos que eles confessem não para nós, mas para Deus. Porque eles vão aprender a retirar o peso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso eu preciso transferir o meu pecado para eles. Então, quando a gente aprende isso, jamais vamos usar uma desculpa para o pecado. Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim, me escondi porque estava nu. Quem te mostrou que você estava nu? Acaso você comeu? Será que Deus não sabia que ele tinha comido? Acaso, o que Deus está esperando de Adão? O que Deus está esperando? Confissão. Acaso comeste, Adão? Ele até ajuda. Vou ajudar você a confessar. Não, a mulher. O problema foi a mulher. E aí passou, como todos nós já sabemos. Aguardava-se uma confissão, por quê? Porque Deus diz, a minha lei é perfeita, santa, justa e boa. Mas Adão peca, e agora o diabo diz assim, tá vendo? Não tem como guardar a tua lei. Que perfeita, santa e justa e boa, porque ninguém, nem ele, acabou de sair das tuas mãos aí, não conseguiu guardar a tua lei. Então ele espera que Adão diga, pai, o problema não é o Senhor, não. O problema sou eu. E todas as vezes que você peca e se ajoelha, Deus é justificado. Entende o que é isso? Porque o diabo faz você pecar. Depois que você peca, o que ele diz? Está vendo? Aí, ó. O Lemuel, teu filho, teu servo, olha aí. Ah, a Estela, tua filha, tua serva, dá uma olhada aí. Ninguém consegue guardar a tua lei. Ninguém. Mas aí, no momento que a Estela cai de joelho e diz, pai, e diga em voz alta para que o diabo escute, todos os mundos não caídos escutem. Pai, o problema não é o Senhor, pai. Que fique registrado no céu, o problema sou eu, pai. A tua lei é santa, a tua lei é perfeita, a tua lei é justa, a tua lei é boa. Eu sou o problema, pai. Deus é justificado. E o perdão é dado. Eu não sei, né, como falar isso de uma maneira, né, que a gente consiga viver de tal maneira de pecou, corre pedir perdão, corre. Quanto antes, melhor. Porque o céu espera isso. E gosta de segurança, né, justamente ele tem que ter isso em mente, porque, veja bem, a companhia dos anjos, aqueles que nos, né, aquela alegoria até que a gente conhece no mundo de que anjos bons e anjos maus, né, o diabinho e o anjinho, né, é algo que justamente ocorre na vida real, espiritual, né, Sim. E a gente não se dá conta disso, Sim. Mas é algo real, porque, veja bem, o anjo de Deus, ele não vai se agradar uma vez que eu estou transgredindo a lei, que estou, né, fazendo tudo esse trabalho maravilhoso de redenção, seja em vão, né? Jogado por terra. Sim. E os anjos, eles estão em constante operação, né? É como nós, por exemplo, que em algum momento temos o privilégio, todos nós, de ir para um local onde as pessoas estão morrendo de fome. E nós temos como alimentá-las, né? A gente vai querer alimentá-los. Os anjos hoje, eles fazem com amor isso. Acreditem, os anjos não gostam desse local. Não vai pensar que os anjos gostam do planeta Terra. Isso aqui, para eles, é como você sair daqui para uma favela toda arrebentada, toda virada em crime, você olhando o pai batendo na mãe, filho, avó, são tudo. Isso aqui é horrível para eles. Mas eles vêm por amor a nós. Não pense que os anjos se sentem bem nesse planeta. Não se sentem. Imagine um anjo que vê a glória de Deus, que vê aquilo tudo perfeito, chega aqui. Isso aqui é um desastre para eles. Mas eles fazem por amor a nós o trabalho que fazem. Não é? Encerramos com esse texto. 22. A Escritura, perdão, 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Algumas versões dizem de nenhuma sorte, né?
Por quê? Se fosse dada uma lei que pudesse verificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, não tem como dar, entende? Uma lei para justificar, não tem como fazer isso. A lei exige o cumprimento, né, da sentença. A alma que pecar certamente morrerá. Cristo teve que morrer. Se Deus tivesse que abolir a lei, a melhor hora seria antes de matar o filho. Matar, perdão, né? Antes que o filho morresse, antes que o diabo o matasse. Né? Essa seria a hora. Se eu tenho que abolir a lei, por que eu vou esperar então que meu filho morra por causa da lei? Mas a lei cobra. Por quê? Porque a alçada da lei é condenar. A alma que pecar, certamente morrerá. Então precisava morrer um ser humano. Por quê? Porque uma raça estava perdida. Não era um homem, não era Adão. A raça toda estaria condenada a partir de Adão. Então teria que vir o chamado segundo Adão para redimir a raça humana. E é por isso que Cristo é chamado de segundo Adão. Ele não redimiu uma pessoa, ele redimiu a raça humana. Ah, mas nem todos vão se salvar, porque não aceitam. Mas que ele redimiu a raça inteira, ele redimiu. Né? O sacrifício dele vale para toda a raça. Né? E 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, agora é para nós, de forma direta. Antes que ele entendesse a fé. Por isso Gálatas vai dizer, agora recebeis o Espírito pela fé ou pelas obras da lei? Pelas obras da lei ou pela fé? E a única resposta é fé. Por isso ele vai arrematar. Antes que a fé viesse, mas a fé sempre existiu. Sim, mas você não conhecia. Antes que a fé viesse ao teu coração, antes que a fé viesse a cada um de nós, estávamos guardados debaixo da lei. Antes que a fé viesse, você estava condenado, meu amigo. E cada um de nós estávamos condenados. Até o momento que a fé veio, eu aceito pela fé Cristo Jesus, e agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. É disso que está tratando esse assunto agora. É disso que trata isso. Antes que a fé viesse, a tua fé, antes que você descobrisse a fé, antes que você tivesse fé, estávamos guardados debaixo da condenação da lei e encerrados para aquela fé que havia de ser manifestada. No momento que a fé se manifesta, a condenação não tem mais lugar. A verdadeira fé. E a verdadeira fé, ela é pautada na verdade. Para nós, mais do que isso. Verdade presente. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos, que a gente possa entender dia a dia, né, o desejo desse Deus fantástico que tem apresentado para nós uma luz que a nenhum outro foi dada. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque é de lá que vem a luz para o povo de Deus hoje. Amém? Amém. Raí, é com você. Vamos orar. Ele faz a introdução, a gente fala depois. Maravilhoso Deus e Pai, no teu santo dia de sábado, o dia que o Senhor escolheu para entregar as pérolas mais preciosas que já foram apresentadas aos seres humanos, aos seres dessa terra, nós nos inclinamos diante do Senhor, cientes de que nunca um homem ou uma mulher, ou mesmo uma criança, é tão grande diante do Senhor como quando está de joelhos. Por isso, nós ajoelhamos diante do Senhor, não para que o Senhor nos aceite, mas apenas para demonstrar que nós reconhecemos que o Senhor é o grande soberano de nossas vidas, que o Senhor é, de fato, aquele que cuida de tudo e de todos, e nós queremos novamente, nesta manhã, entregar o nosso coração completamente ao Senhor. Quando cantamos sobre os dízimos e as ofertas, essa letra ensina que nenhuma oferta foi mais agradável ao Senhor do que o coração entregue. Amém. Por isso nós entregamos o nosso coração mais do que os bens físicos que temos, para que o Senhor tome esse nosso coração poluído, límpio, para que ele possa ser um coração verdadeiramente que honra e agrada ao Senhor. Amém. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de estar conosco, pelo Teu Espírito. Muito obrigado por Cristo Jesus cumprir a promessa. Ele prometeu que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ele se faria presente. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, por nos ensinar estas pérolas maravilhosas. Sabemos que nenhum homem é capaz de ensinar a Tua palavra, mas tudo que é dado da Tua palavra vem por meio do Senhor.
Por isso nós te agradecemos e tudo pedimos e agradecemos, também pedindo que esse restante de sábado seja um sábado cheio da tua presença, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.